Boa tarde a todos, bem-vindos ao projeto Ecologia do Ser, promoção da saúde pelas práticas naturais, pelas terapias naturais. Esse é um projeto que implementa as práticas integrativas, aí fomentada pela Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, que faz parte do SUS hoje. E a gente atua com algumas práticas integrativas e uma delas, né, a fitoterapia, que faz parte aí do nosso atendimento social através de um ambulatório integrativo só de práticas integrativas, como também de uma vertente de educação para a saúde, do qual compreende uma farmácia viva e algumas vivências integrativas. E nesse momento, que ninguém pode ir lá visitar a nossa farmácia viva, que existe lá com canteiros de plantas, né? Ou está voltando aos poucos, mas aí nós temos um professor convidado, um convidado de honra, que é o professor Gilson, que está falando aí sobre as plantas medicinais, e hoje trazendo mais uma aula super importante aí, como extrair as propriedades medicinais das plantas. Então, sejam todos bem-vindos. Ele vai fazer toda a apresentação e a gente deixa as perguntas para o final. Gratidão, namastê. Obrigado, Tânia, obrigado pelo convite. Bom, a gente foi desenvolvendo durante esses meses, né, a ideia de plantas, né, em relação a cuidados, em relação às indicações, em relação às dosagens. E uma das coisas importantes dentro da fitoterapia, né, são os processos extrativos, né? Então, o que a gente extrai quando a gente pensa dessa forma, né? A gente está pensando, sempre lembrar, né, retomar um pouco o conceito que a gente foi desenvolvendo, né? Uma planta medicinal é uma planta que possui substâncias com finalidade terapêutica. Então, quando eu penso em substância com finalidade terapêutica, eu vou sempre lembrar que estou falando que não são nutrientes, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, dentro de uma planta, a gente pega, por exemplo, um grão de feijão, a gente tem proteína lá dentro, a gente tem carboidrato, a gente tem lipídios, né? A gente não vai pensar na proteína, nem nos lipídios, nem nos carboidratos, nem vitaminas, nem sais minerais, porque esses, na verdade, não são chamados de substâncias primárias, ou, né, se vocês quiserem, né, essas substâncias, elas são tidas como nutrientes, né? São substâncias que a planta utiliza para viver. Então, lembrem sempre que a planta é um ser vivo e que esse ser vivo precisa de energia para viver. Então, a planta, ela é igualzinha a gente, ela também precisa de nutrientes, ela também precisa, vamos dizer assim, comer, né, para conseguir se manter viva, né? E quando a gente pensa em relação à fitoterapia, né, a gente vai sempre lembrar que a planta, ela também se relaciona com o meio onde ela vive. Então, como assim, Gilson? Né? Quando a gente pensa no manjericão, né? O manjericão, quando ele está florido, ele fica todo cheiroso. Aquele manjericão cheiroso, a flor cheirosa, ela está chamando a abelha para fazer polinização, né? A abelha, os outros insetos, né? E essa substância cheirosa, ela não é uma substância que a planta precisa para viver, mas ela é uma substância que a planta utiliza para se relacionar com o meio aonde ela está, né? Então, ela vai precisar de polinizador, né, porque a flor, ela não consegue fazer uma autofecundação, quer dizer, ela até tem as duas estruturas, né, a estrutura feminina e masculina na mesma flor, só que ela não se poliniza, né? A parte masculina não pode polinizar, não pode fecundar com a parte feminina, não pode ter a junção. Então, o que ela vai precisar? Ela vai precisar de alguma perna, alguma asa, né, que carregue o pólen de uma flor para outra. Então, vai unir o pólen de uma flor com a parte feminina da outra flor. Então, você tem uma fecundação que a gente chama de fecundação cruzada, né? Porque se houver uma autofecundação, a planta ela vai morrendo, né? Ela vai criando cada vez mais fraqueza, né? Então, essa substância aromática é uma substância que a gente chama de princípio ativo, né? Que é o óleo essencial.
Mas a gente vai lembrar sempre, por exemplo, que tem plantas que são aromáticas, né, para repelir insetos que vão comer ela. Então, a gente tem aí substâncias tanto para fazer atração, né, quer dizer, chamar a atenção de insetos, chamar a atenção de pássaros, chamar a atenção do ser humano, chamar a atenção de animais, né? E, ao mesmo tempo, ela tem substâncias para repelir, né? Então, substâncias para onde a planta vai produzir para ela se defender do meio. Então, a gente vai lembrar, por exemplo, as plantas amargas, as plantas taninosas, né? São substâncias que geralmente desestimulam a utilização, né? Se a gente vai lembrar, por exemplo, uma folha de alface é muito gostosa, muita gente come, mas uma folha de uma planta bastante amarga, ninguém quase gosta, né? Então, são poucas pessoas que suportam aquilo, né? Então, são substâncias também que desestimulam a utilização. E hoje em dia nós sabemos também que as plantas produzem substâncias para se comunicarem entre elas. Então, essas substâncias que a planta utiliza para se comunicarem entre elas também são substâncias, muitas vezes, que são princípios ativos, né, que são substâncias, né, que podem ser utilizadas pelo ser humano. E aqui é importante, né, sempre lembrar, né, que esse conjunto todo de substâncias, ele não é na totalidade substância terapêutica. Muitas substâncias são, às vezes, tóxicas ou inócuas, né? Então, ela tem que ter uma substância que tenha alguma utilidade no nosso organismo, que ela provoque alguma alteração no nosso organismo e que essa alteração seja benéfica. Então, essa é um pouco a ideia, né, de que quando a gente pensa em relação às substâncias, né? Então, quando eu falo, por exemplo, princípios ativos, né, o que são princípios ativos, né? São substâncias que a planta produz, né, e que ela armazena em determinadas partes da planta. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na camomila, né? A camomila tem lá camazuleno, azuleno, né? São dois óleos essenciais muito importantes, né? Na camomila, ficam armazenados nas flores, né? Então, na folha, no caule, na raiz da camomila não tem nada, né? Vai ter que ser lá na flor. Então, ela armazena em determinada parte da planta, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no barbatimão, né? Que a gente conhece muito, né? Ele tá a substância dele se armazena na casca, né? A erva doce, as substâncias são armazenadas na semente. E assim por diante, né? Então, as plantas, elas não acumulam, elas não guardam as substâncias em todas as estruturas, elas guardam em determinadas estruturas. Pode ser na folha, pode ser na flor, pode ser no caule, pode ser na raiz, pode ser na semente, pode ser, às vezes, numa casca, né? Então, a gente tem várias estruturas onde a planta, ela pode armazenar, né, as substâncias. Bom, hoje, então, a gente vai trabalhar um pouco esse conceito da extração. Eu até trouxe para vocês, hoje, né, eu trouxe uma ervinha aqui, né, que eu já preparei, né, para ensinar vocês a fazer extração, né? Que planta é essa, Gilson? Bom, essa plantinha aqui, talvez vocês não conheçam, né? Mas é uma planta que é muito especial. É uma planta que eu gosto muito, já vou contar para vocês aí, cenas do próximo capítulo, qual que é essa plantinha, né? Só vou dizer para vocês que é uma planta, assim, espetacular, né, para tirar dor, né? E a gente vai trabalhar um pouco hoje um conceito geral, a abordagem geral aí das extrações. Eu vou ensinar para vocês algumas extrações, né? Entre os chás, eu vou ensinar um chá em especial, e depois, entre as extrações alcoólicas, vou ensinar para vocês fazer uma extração herbal, né, que é bem interessante, né, para vocês pensarem na extração, né? São dois métodos que eu vou explicar bem para vocês hoje. Embora tudo está na apresentação, então a gente vai passar para vocês um monte de conceitos, né, que vem a partir dessa coisa da extração, né? E é importante lembrar, né, que essas extrações, né, elas têm algumas coisas, a gente tem aí restrição em relação à extração, né? A gente tem que saber o que a gente está fazendo e, ao mesmo tempo, a gente não pode ficar vendendo nessas substâncias. Bom, vou subir a apresentação e aí a gente vai falando um pouquinho sobre, né, cada uma delas. Eu vou fazer o seguinte, né? Então, a gente vai, como a Tânia pediu para a gente fechar os microfones, né? Eu vou fazer a primeira parte, e aí das extrações,
E aí depois eu fecho a apresentação, né, para vocês perguntarem sobre, tá? Então, a gente tem uma primeira introdução, e aí depois a gente tem a primeira parte do processos extrativos, né? Eu fecho, e aí se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão perguntando aí nesse momento, depois eu subo a apresentação de novo, a gente vai fazendo isso, que aí fica mais dinâmica aí a apresentação, vocês não perdem também tempo em relação a fazer perguntas, tá? Então, vamos lá, processos extrativos, né? Então, extraindo substâncias das plantas medicinais. Aqui é importante, né, que a gente coloque já, né, que plantas medicinais não curam tudo, né? Então, a gente tem que ter isso claro, né, que a gente tem, às vezes, limitações, né, que são importantes que a gente conheça. Então, se venha, por exemplo, alguém com uma infecção generalizada, né, uma infecção violenta, eu não vou querer tratar com planta, vou ter que mandar para o médico, porque senão a pessoa corre o risco de vida, né? A pessoa vem com uma insuficiência renal, por exemplo, né? Então, a gente tem que sempre lembrar que plantas têm limitações. A gente pode até ajudar em determinadas circunstâncias, e em outras circunstâncias a gente precisa ter a noção de que as plantas podem não ajudar, né? Não querer substituir o médico, né? Então, isso é importantíssimo, né? Porque hoje em dia muitas pessoas criam aversão à medicina, né? E às vezes não querem ir para o médico, né? E às vezes a pessoa precisa mesmo do médico, né? Porque se o médico não fizer uma avaliação e não determinar, fazer um diagnóstico preciso, né? A gente pode comprometer a saúde daquela pessoa. As substâncias naturais possuem toxicidade, né? Então, aqui é importante, né, a gente sempre lembrar, né, que se a gente não fizer a utilização consciente das plantas, o uso racional das plantas e das substâncias, a gente pode ter uma intoxicação, por exemplo. Então, a gente tem aí casos de intoxicação com plantas. É claro que a gente for comparar com medicamentos, né, medicamentos, a gente tem muito mais intoxicação por medicamentos do que por plantas, né? Mas mesmo assim, a gente vai sempre considerar que é importante, né, que a gente faça a utilização sabendo que as plantas têm toxicidade, que as plantas a gente tem que ter alguns cuidados, né, especiais para a utilização dessas plantas e dessas substâncias, tá? As plantas, elas possuem interação medicamentosa. Então, se a gente pensa, por exemplo, o que é uma interação, Gilson? Vamos lá, um chazinho de camomila, por exemplo, né? Um chazinho de camomila, ele é um antiagregante plaquetário, quer dizer, ele afina o sangue. Se eu pego um AS, né? Que o AS faz o quê? Ele é um antiagregante plaquetário. Eu potencializo o efeito do AS. Então, a gente pode ter hemorragia, por exemplo. Mas a gente tem interações onde tem inibição do efeito. Então, corta o efeito, né? Eu gosto muito de citar, por exemplo, a cáscara sagrada, né? A cáscara sagrada, ela é usada como laxante, e muitas mulheres, às vezes, vão fazer a utilização do anticoncepcional, e aí o que acontece, né? Quando a gente usa a cáscara sagrada, ela cria um revestimento no intestino, impede a absorção do hormônio lá no intestino. Então, a mulher vai, se tiver relação sexual e tiver espermatozoide, vai engravidar, porque ela vai ovular. Então, olha que coisa louca, né? Então, a gente tem interações que vêm por potencialização. Se eu pegar um calmante, por exemplo, usar um medicamento calmante, eu potencializo o efeito. Mas, às vezes, a gente pode cortar o efeito, ou pode inibir aquele efeito, né? Então, a gente tem potencialização, a gente tem inibição, e às vezes a gente tem sinergismo, né? Quer dizer, quando a gente mistura duas substâncias, dá um terceiro efeito que a gente nem conhecia, né? Então, é um efeito sinérgico, né? Podem ajudar ou prejudicar, né? Faça o uso consciente, né? Então, eu sempre gosto de dizer que as plantas e as substâncias naturais, elas podem tanto nos ajudar, auxiliar a saúde, como elas podem prejudicar. Então, por isso que a gente tem que fazer sempre o uso mais consciente possível, né? Vamos lá, o que são processos extrativos, Gilson? São formas de extrair substâncias contidas nas plantas. Então, isso é importante, né, para a gente entender, né? Então, tem substâncias dentro da planta e a gente precisa extrair, né? Então, os processos extrativos são maneiras, formas, né, que a gente extraia essas substâncias que estão dentro da planta, né? São processos necessários, né, para obter efeito medicinal. Então, se a gente pegar, por exemplo, uma erva e ficar comendo ela, ou a gente ficar mastigando ela, não necessariamente a gente vai ter o efeito, né? A gente vai entender já já, né? Por que a gente não tem efeito, né? São formas diferentes, né, para maximizar aí os efeitos. Então, por exemplo, se a gente pega uma casca dura, né, e a gente não utilizar
com o método correto, a gente não consegue extrair substâncias. Então, a gente tem que sempre utilizar a forma correta também para a extração. As substâncias, na sua grande maioria, estão dentro das células vegetais, né, protegidas por uma membrana de celulose. Então, aqui é importante entender, né, por que as plantas a gente precisa fazer extração? Porque elas estão com um pacote protegido, né? A celulose a gente não consegue digerir, a gente não consegue quebrar, né? Então, se a substância está contida dentro da celulose, a gente vai fazer ingestão, por exemplo, de um pó. Por que os pós não funcionam? Porque os pós, por mais que a gente tenha quebrado, sempre tem célula íntegra, né? E aí, quando a gente faz a utilização do pó, não necessariamente a gente vai ter efeito, porque se a gente não quebrar aquela estrutura, não abrir o pacote, não liberar a substância, a gente não vai ter efeito. Então, é uma coisa que não é fácil de entender. E é por isso que, por exemplo, quando a gente eu falo de encapsulados, sempre tem que se certificar que tem extrato seco dentro. Se tiver só erva moída, não vai fazer efeito. Né? A erva moída pode até ser colocada dentro para dar volume, né? Porque o extrato seco, ele vem sempre em pequeníssimas quantidades, né? Então, por exemplo, às vezes a gente tem 40 miligramas, quer dizer, 1 grama foi dividida em 1000 partes, de 1000 partes a gente pega 40, né? 40 miligramas, né? É um volume muito pequeno, então às vezes tem que colocar mais coisas para dar volume. Então, pode ser colocada a erva moída? Pode. Só que não pode ter só a erva moída, porque a erva moída não vai fazer efeito, por conta dessa coisa da membrana de celulose, né? Que a membrana de celulose protege e impede a digestão, né, humana. Assim, métodos de extração são necessários. É importante que a gente faça a extração para a gente ter o efeito. Assim, os métodos de extração são importantes e necessários para extrair as substâncias. Então, faz a extração, disponibiliza as substâncias, e aí a gente consegue fazer a assimilação. Cabe destacar que dentro da fitoterapia não buscamos métodos de purificação. Então, a gente não vai nunca, por exemplo, quero só extrair só a cafeína do café, né? Não, a gente não extrai só a cafeína. A purificação, ela acontece em laboratório. E a gente não vai querer imitar medicamentos. Então, a gente vai fazer extração de tudo que tem na planta, sempre. A gente não vai querer purificar nada, tá? Então, a gente extrai o máximo que a gente consegue extrair e a gente vai usar esse conjunto de substâncias extraídas, né? E a gente vai utilizar dessa forma, né? Então, buscamos a extração dos princípios ativos e substâncias inertes. E isso, o que é substância inerte? São aquelas substâncias que não têm efeito algum. Só que o que acontece? Muitas vezes essas substâncias vão determinar a velocidade que a gente tem na assimilação da substância, da outra substância que é o princípio ativo. A gente vai ter a absorção por conta dessa substância. Então, a gente tem uma série de substâncias que não são necessariamente princípios ativos, mas que vão ajudar a gente, né? E que estejam contidas nas plantas medicinais. Então, a gente tenta extrair tudo que tem nela. Observar que podemos nem extrair as substâncias corretamente ou até perder princípios ativos na extração, né? E aí eu coloco um exemplo, né, que é o óleo essencial, que ele é volátil, né? Se eu ferver, por exemplo, essa erva, que é aromática, a fervura faz com que haja a eliminação dessas substâncias, desses princípios ativos. Então, se eu fervo e o vapor vai levando o princípio ativo, né, eu vou perder o efeito dessa planta, né? Então, não necessariamente vai ter ação. Uma outra coisa que é importante, né? Por exemplo, tem substâncias que são termosensíveis, né? Eu gosto de citar, por exemplo, o abacaxi, né? Que tem a bromelina, né? A bromelina, ela dá analgesia, tira a dor, né? E a bromelina também é muito boa para o pulmão. Então, a gente poderia fazer uma extração quente, fazer um chá? Não. Porque se ela é termossensível, né, a bromelina, você vai acabar perdendo, né, esse princípio ativo. Então, a gente não pode aquecer. A gente vai ter que usar sempre uma forma de extração que não seja a calor, porque se for a calor, a gente acaba perdendo, né? Então, aí alguns exemplos bem fáceis da gente compreender, né, que a gente vai ferver, por exemplo, uma coisa que ela é termossensível, a gente perde. Ou a gente vai ferver uma coisa que é aromática, volátil, né, a gente também perde. Então, não são métodos que são utilizados, né? Então, você pode extrair ou pode não extrair, dependendo do método que você vai utilizar. Bom, aqui, a gente tem uma série de métodos de extração. Então, vamos lá. As extrações aquosas, onde a gente usa um veículo chamado água.
A gente vai lembrar que a água, ele é um bom extrator, só que ele não é um conservante, não é um estabilizante, né? Então, se eu faço uma extração com água, eu vou ter que usar meio que logo, né, essa extração. Eu não posso guardar, conservar, né, querer guardar por dias, porque vai estragar, né? A gente tem extrações oleosas, onde o veículo, aquele extrator, o líquido extrator são os óleos, né, os óleos vegetais, né? Geralmente a gente usa mesmo óleos vegetais e não óleos minerais. Extrações alcoólicas, onde a gente usa alcoólicas e herbais, onde a gente usa o álcool e derivados, né? A gente pode até fazer uma extração com cachaça, por exemplo, né? É uma extração alcoólica. Depois a gente tem as extrações glicólicas, onde a gente usa o propileno glicol, e tem as extrações glicerinadas, né? Onde se usa a glicerina. E depois, por último, nós temos as extrações melíferas, né? Nesse tipo de extração, a gente vai usar o mel ou açúcares, né? Vai fazer os lambedores, vai fazer xarope, etc. Né? Então, olha quantos métodos de extração que a gente tem, né? Vamos lá. Ó, aquosa, oleosa, alcoólica, glicólica, glicerinada. Então, aqui a gente tem 5. E mais uma melífera, 6, né? Então, a gente tem 6 métodos de extração, tá? Depois, é claro, a gente tem muitas variações dentro dos processos extrativos, né? Então, cada um deles a gente vai começar a visualizar. Bom, antes da gente começar com o processo, o método de extração, maceração aquosa. Bom, vamos lá, maceração aquosa. Então, aqui o líquido extrator é a água, né? Então, e podem ser de 2 tipos, né? Então, a gente pode ter uma maceração a frio e a maceração a quente. Tranquilo aí? Vamos lá. Extração aquosa a frio, né? Então, aqui a água é um bom solvente, mas não é conservante e muito menos estabilizante das moléculas e das substâncias extraídas. Podemos extrair com água as substâncias de plantas frescas ou secas. Então, vamos lá. O que o Gilson quis dizer com essa introdução? Eu posso fazer uma extração com água frio? Posso, tá? Se eu vou lá, esmago uma folha de uma planta que eu tenho no meu quintal, sei lá, a pessoa tem pitanga na casa dela, e a pessoa está com uma diarreia desgraçada, não para nunca, né? Eu vou lá, pego as folhas da pitanga, eu esmago, né, claro, depois de limpinha, direitinho, bonitinho, né? Eu esmago essas folhas e coloco em contato com a água. E aí, a água vai fazer extração. E aí, eu vou tomando aquilo em goles. Vai tratar a minha diarreia. Pode ser com o broto e com a folha fresca da goiabeira também, que também vai travar o meu intestino também, da mesma forma. Tá? Então, eu fiz uma maceração a frio. Muitas pessoas colocam as folhas do boldo esmagado, né, dentro da água à noite e toma de manhã. Só lembrar, gente, que, por exemplo, quando a gente faz uma extração com café, por exemplo, o café não muda o gosto de uma hora para outra? Muda, né? Então, a gente vai tendo o quê? A gente vai tendo processos, né, que são processos oxidativos e fermentativos que vão detonando aquelas substâncias. Então, a gente tem que extrair e, em seguida, utilizar, tá? A gente não pode deixar muito tempo. E aí, a desvantagem disso é porque, às vezes, a gente faz as extrações períodos muito longos, né? E aí, que nem esses dias que estava muito quente, né? A gente acaba perdendo o que a gente extrai, porque a gente vê que ele fica espumando, fica fermentando, né? Então, a gente acaba estragando as substâncias, né? Observação, né? O método diferencia-se a extração de plantas tenras e partes moles, né? Como as flores e folhas, de partes duras, como raízes, caules, cascas, rizomas e sementes. Como é que diferencia aqui? A diferença é assim, o tempo, né, que a gente vai ter, vocês vão encontrar em livros que tem até gente que deixa 12 horas macerando. Não há necessidade, porque você vai estragar esse macerado, né? Então, a gente tem livros que trazem, assim, de 2 a 4 horas. Então, você esmaga a parte mole, que são as folhas e flores, ou brotos, né? A gente pode até pegar um broto, às vezes, que é molinho, né? Você esmagou e coloca em contato com a água. E aí você vai fazendo a utilização, né? Em até 4 horas você já tem a extração direitinho, bonitinho. E aí você utiliza em seguida, né? Ou as partes duras, a gente pode também esmagar e a gente deixa um pouco mais, de 4 a 6 horas, né? Porque as partes duras, a água vai demorar um pouquinho mais de tempo para penetrar dentro dessa substância
e fazer a extração. Partes moles, né? As ervas podem ser esmagadas ou piladas, né, para facilitar a penetração da água em suas estruturas e facilitar a extração das substâncias. Deixar a maceração aqui, olha, de 6 a 8 horas, né, e ingerir em seguida. E aqui, gente, a gente pode reduzir, eu geralmente ensino, né, aqui a maior parte dos livros vão colocar de 6 a 8 horas, né, mas eu coloco geralmente de 2 a 4 horas, tá, porque a gente vai ter um tempo menor, né, para a gente fazer a extração, e a gente vai evitar que a gente detone, que a gente estrague, né, essas substâncias, né. Em partes duras, né, olha lá, as partes duras devem ser picadas ou piladas para facilitar a extração e deixadas em maceração de 10 a 12 horas. E tem livros que colocam até 24 horas. Imagina, você colocou hoje, você vai tomar só amanhã à noite, né, então olha a diferença, é uma brincadeira, né. Então, eu gosto de colocar, assim, de 4 a 6 horas, né, um tempo suficiente, né, para a gente fazer a extração e a gente não perder os princípios ativos, né. Em dias muito quentes, poderá haver proliferação de bactérias, né, e fermentações do macerado. Então, aqui a gente tem que tomar cuidado como a gente vai fazer, né. A regra geral, né, são 2 métodos de extração que não possuem conservação por muitas horas. Assim, usar sempre com cuidado. Exige que seja feito constantemente e usado em seguida, tá? Essa é uma regrinha que é importante, né, a gente observar, né? Então, sempre fazer extração e usar, fazer extração e usar. E não deixar lá mais tempo, porque senão já está estragado, né? Já vai fermentar. Então, a infusão, olha lá. Vou tentar ler devagar, depois se vocês quiserem a apresentação, eu mando, tá? Para vocês não terem que ficar anotando tudo. Então, é um processo de extração onde a erva está no recipiente adequado. Já vou discutir esse recipiente adequado, está até escrito aqui, né? Como uma garrafa térmica. Derrama-se água fervendo em cima da erva, né, de forma lenta e contínua. Fecha-se por 10 a 15 minutos e depois coar e beber num período máximo de 4 horas. Então, vamos lá, vamos explicar. Esse método é um método que eu, Gilson, criei. Eu nunca tinha visto em curso nenhum usar a garrafa térmica para fazer extração de chás, né? Fazer uma infusão. Então, você coloca a erva limpa dentro da garrafa térmica, você vai pegar a água fervendo, colocar em cima dessa erva devagar, lentamente, para não dar um susto na erva, e aí você fecha a garrafa térmica por 10, 15 minutos. Está pronto o chá em 10, 15 minutos. Tá? Isso é uma infusão. Tá? E lembrar sempre que ele vai se conservar assim, um período até no máximo de 4 horas, 4 a 6 horas. A gente nunca deve conservar mais tempo do que isso, tomar por mais tempo do que isso. Porque senão o chá vai fermentar, vai estragar, e a gente vai tomar uma coisa estragada que não vai fazer bem. Tá? Então, essa é a infusão. Vamos lá, decocção. A decocção agora é para partes duras. Então, ó, é um método de extração onde a erva está no recipiente adequado, como vidro ou inox, derrama-se água fria em cima da erva e leva-se para o fogo, né, para a fervura, de 3 a 5 minutos. Então, ó, tem um recipiente adequado, que é um vidro inox, eu coloco a erva dentro, água fria em cima e vou levar para o fogo. Vai levando a temperatura lentamente até ferver, de 3 a 5 minutos. Desligo, abafa. Desligar o fogo e abafar o recipiente. Né? Em temperatura adequada, usar a decocção por no máximo 4 horas. Que é a mesma história do tempo de validade. Tá? Por que a gente aferve um pouco essa parte dura? Né? Porque ela amolece a parte dura. Então, a gente faz a liberação com mais facilidade da substância. Né? Gilson, poderia fazer na garrafa térmica as partes duras? Não só pode, como deve. Né? Então, se vocês forem fazer a infusão de partes duras, picar direitinho a casca, você pode dar uma esmagada na semente, por exemplo, de uma erva doce, você coloca dentro da garrafa térmica, despeja a água fervendo em cima, fecha o recipiente. Só deixa, em vez de deixar 10, 15 minutos, deixa 20 minutos. Ou pode deixar até 30 minutos. Aí depois você coa e toma o chá, tá? A decocção. Que aí você consegue fazer a extração normalmente da parte dura. A tisana. A tisana é método de extração menos eficiente. Deve ser evitado. A água estará num recipiente em fervura e a erva é posta nesta água em fervura. Ocorre um choque térmico, né, e poucas substâncias serão extraídas.
Vocês podem até fazer o teste em casa, né? Faz um teste lá para vocês verem o sabor que a erva tem, a coloração. Vocês vão ver diferenças significativas. Então, não extrai tanto, tá? Então, essa é uma tisana. Então, a extrato aquoso, a gente vai colocar muita erva e pouca água. Não pode ser feita uma infusão ou decocção. Por exemplo, posso pegar um maço de agrião. Eu coloco pouquíssima água e vou fazer um xarope desse agrião. Então, vou tomar o xarope e não um chá do agrião muito forte, porque esse extrato aquoso é bastante concentrado. Então, a gente vai sempre fazer, eu quero fazer para lavar meu cabelo, né? Então, pega um punhadão de alecrim, um pouquinho só de água, você vai colocar em cima da erva, vai fechar lá a garrafa térmica e vai fazer depois a diluição no shampoo, por exemplo, ou lavar o cabelo. Mas a gente nunca vai ingerir, porque a gente tem uma concentração muito alta de substâncias. Então, esse é o extrato aquoso. Vamos lá, maceração alcoólica herbal, né? Esse método de extração usa o álcool e derivados, né, para extrair substâncias, né? O álcool em questão, o mais usado, é o álcool de cereais. Aqui é importantíssimo, né? Não pode ser usado qualquer tipo de álcool. É o álcool de cereais que a gente usa, tá? Eu posso usar o álcool de mercado? Não, não pode usar. Você vai usar o álcool de cereais, tá? Por ser próprio para ser ingerido e livre de contaminantes, né? Contudo, será misturado com água, né? Pois é a água que penetra nas estruturas das plantas e facilitará a extração das substâncias. Podemos usar outras bebidas alcoólicas ou destilados, né? Para extrair substâncias como cachaça, conhaque, vodka, entre outros. Aqui nunca vai usar um fermentado, por exemplo, vinho, cerveja, o vinho até pode, mas a cerveja, por exemplo, ela é alcoólica, mas é um fermentado. Então, o que acontece? Se a gente colocar alguma coisa na cerveja, vai estragar muito rapidamente. Você sabe disso, a cerveja, o pessoal fala assim, choca, né? Quer dizer, muda o gosto, né? Muito rapidamente. A cachaça não, tá? Se usa mais cachaça mesmo para fazer a extração, tá? Então, extração herbal. A gente vai falar um pouquinho sobre ela, tá? A maceração agora de alcoolatura oficial, né? Então, a gente tem a tintura ou extrato e a tintura mãe, tá? Maceração alcoólica oficial. Então, pode ser feita a tintura, o extrato ou tintura mãe. Diferenças, né? Tintura é uma preparação alcoólica, hidroalcoólica, né? Resultante da extração de drogas ou diluição dos respectivos extratos. São obtidos para a extração a líquido, né? Obtidas usando partes em massa de droga vegetal, 10 partes de solvente de extração, 10%. Ou uma parte de massa de droga vegetal e 5 partes de solvente de extração, 20%. Então, aqui a gente tem uma definiçãozinha do que é tintura, tá? Tem a tintura mãe, que é 10%, e a tintura mesmo, que é 20%. Isso quer dizer que se você pensar num pote de vidro, você vai dividir em 5 partes, né? Uma parte de erva. Essa aqui eu tenho uma diluição a 20%. Se eu quero 10%, você divide em 10 partes iguais, uma parte só de erva, o resto de líquido, é 10%. Tá? Essa é a diferença entre 10% e 20%. Depois, maceração oleosa. Bom, aqui eu vou fechar, porque a gente tem já 6 e 10, eu vou começar a fazer uma extração, tá? Vou fechar, vou tentar mostrar para vocês. Aliás, eu vou deixar para o final, tá? Fica mais fácil para vocês entenderem. Vou fazer uma extração herbal de erva fresca, tá? Para vocês terem. Vamos lá, maceração oleosa, né? É um método de extração onde o líquido extrator é o óleo vegetal. Então, aqui a gente pode pensar, por exemplo, um óleo para massagem, tá? É importante salientar que nessa extração é usado sempre erva desidratada, bem seca, né? Pois a água estraga ou deixa o óleo rançoso. Então, a gente tem que sempre lembrar, vai fazer uma extração oleosa, a erva sempre bem seca, senão vai estragar o óleo, tá? Nessa extração pode ser usado o azeite extra virgem, né, para fazer um azeite temperado ou aromático, né, para ser ingerido. E pode ser feito também o óleo para massagem, tá? Então, a gente pode usar até um óleo, por exemplo, eu gosto muito do óleo de girassol, que é muito bom para a pele, ele é um cicatrizante muito bom, né, se tiver feridas, e a gente pode usar uma erva lá, por exemplo, um barbatimão, tá? Como é que faz a extração oleosa, tá? A extração oleosa, você vai sempre colocar um tanto de erva sempre bem fininha, bem picada,
a gente chama isso de rasurado. Você vai colocar num pote de vidro transparente, vai cobrir com o óleo e vai colocar fechado o pote numa janela. Então, vai ficar de 7 a 10 dias. Pode ser o azeite, pode ser o óleo de girassol. Aí depois coa e vai utilizar. Se for, por exemplo, fazer com azeite temperado, a gente pode até misturar ervas. Se for fazer com um barbatimão, que é um cicatrizante, a gente vai usar só o barbatimão. Se eu quero, por exemplo, fazer um composto, barbatimão com calêndula, eu vou fazer um pote de calêndula, um pote barbatimão. Depois de pronto, misturo em partes iguais, tá? E sempre do mesmo jeitão, tá? Maceração glicólica. Aqui a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque a maceração glicólica é usada só para uso externo, não pode ser ingerido, né? E a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai comprar. Então, isso aqui, só para vocês, quem não conhece, é para fazer o extrato glicólico. O extrato glicólico se usa em sabonetes, em géis, em shampoo, em cremes, né? Nunca vai ser usado para ser ingerido. Então, para essa extração, é usado sempre a erva seca e um líquido extrator que é o propileno glicol. Deve ser evitado o uso do dipropileno glicol, por ser tóxico. Ele tem uma toxicidade muito alta. Ele é cancerígeno, mesmo passando na pele. Não pode ser usado o dipropileno glicol. Com essa extração é obtido o extrato glicólico, usado somente em via tópica e usado em preparados como sabonetes, géis, shampoos, cremes, etc. Não pode ser ingerido, tá? É tóxico. Então, só para uso em via tópica, quer dizer, só para uso externo. E aí, aqui o Gilson encerrou a apresentação. Bom, vamos lá. Dúvida, gente? Perguntem. Fique à vontade para perguntar. Tem várias perguntas aqui. Deixa eu só responder já essas aqui, aí depois eu já abro o microfone para vocês. Alguma pergunta para mim? Algum questionamento em relação a essa parte introdutória? Eu tenho, Gilson, boa tarde a todos. Eu queria saber o seguinte, no caso, você deu o exemplo do abacaxi, né? Uhum. E entendo que haja 6 métodos de extração e não se deve utilizar o calor. Uhum. Você vai mencionar para a gente quais são os métodos que a gente usa sem precisar fazer uso do calor? Sim, vou usar, né? Aqui no caso do abacaxi, a gente pode usar uma extração melífera. Você pode usar, pegar o abacaxi em cubos, né? Você vai colocar cubinhos, você coloca num recipiente que seja de louça, que seja vidro, por exemplo, nunca plástico, alumínio, né? E você vai colocar uma camada de cubinhos de abacaxi e uma camada de mel, né? Uma camadinha de cubinhos de abacaxi mais uma camadinha de mel. E você vai alternando, né, em camadas e você vai deixar nesse recipiente durante umas 2, 3 horas. Pode deixar, por exemplo, da noite para a manhã seguinte, né? Pode até colocar na geladeira. E aí você vai ter a extração. Aí a gente fez um xarope, um lambedor, que o pessoal chama, né? Então é uma extração melífera, né? A gente tem várias extrações. Pode, em vez de colocar, Gilson, não tenho mel. Eu posso usar um açúcar? Pode, um açúcar cristal, um açúcar mascavo, né? Que aí você vai fazer a extração da mesma forma. E aí ele vai repousar essas horas e vai aí você umas vai... 3, 4, 5, 6 horas, ou 7, ou 8, né? A noite toda, né? E aí depois no dia seguinte você coa, coloca num vidro e coloca na geladeira. E aí você vai tomando, né? Durante uma semana. E você pode até, se você quiser, por exemplo, esse lambedor, né? Que eles chamam, ou de xarope, né? A gente pode colocar, por exemplo, cada 100 ml desse xarope, a gente coloca umas 10 gotinhas de própolis, né? Que o própolis também ajuda a conservar. E aí coloca num pote de vidro bem limpo, coloca na geladeira, né? Que aí você vai utilizando. E sempre lembrar, né? Se eu for pegar com uma colher dentro desse pote de vidro que eu coloquei na boca, vai estragar com mais facilidade. Então, sempre ter uma colher limpa, retira e faz a utilização, né? Sempre com a colher limpa, nunca você lamber, por exemplo, aquela colher, depois voltar para o xarope. Perfeito, perfeito. Tá ótimo. Entendido obrigada. aí? Ficou fácil agora? Claríssimo, obrigada. Só mais uma dúvida, você vai compartilhar depois dessa Sim, apresentação? depois eu mando para a Tânia, que hoje eu não mandei, né? Depois eu mando
ou se vocês quiserem, também podem mandar no meu telefone, né? Quem não tem meu telefone ainda, 11, sei que tem pessoal de fora já assistindo, 99101-9237. Então, esse é meu telefone, meu WhatsApp. Vocês podem me pedir lá. Por favor. Obrigada. No interior, quando fazem essa história de extração melífera com abacaxi para fazer o xarope, eles mandam, de vez em quando, ir com amassador de carne, qualquer coisa assim, e macerar e apertar o abacaxi. Precisa fazer isso? Não. Na verdade, assim, você não está macerando, tá? Você vai ver que maceração é um processo de extração. Na verdade, você vai fazer, se você quiser... mandaram eu esmagar o abacaxi, é uma outra coisa. Esmagar o abacaxi. Então, se você fala macerar, lembra que é fazer um processo de extração, tá? Quando você deixa o líquido em contato com aquela planta. É claro que aqui, se eu quisesse sacanear você, ó, vou colocar aqui, então, para vocês terem, ó, macerar, com C, macerar, é um processo de extração. Não fique assustada, porque assim, todo mundo que eu pergunto, o que é maceração? Eles vão sempre dizer assim, eu estou esmagando, estou quinando, estou pilando, estou socando, esmagando a erva, né? As pessoas nunca acertam, né? Então, você vai sempre dizer, macerar é um processo de extração, onde, né, o líquido está em contato com a erva para extrair substâncias. Tá? Então, isso é macerar. Então, é um processo de extração onde o líquido está em contato com a erva para extrair as substâncias. Então, posso ter água, posso ter álcool, cachaça, posso ter um óleo, posso ter um propileno glicol, posso ter mel. Isso é uma maceração, tá? Em contato com a erva, vai passar a substância para o líquido, né? Eu fiz a extração. Se eu falar macerar, vocês podem até olhar no dicionário, tá? Macerar com 2 S's, aí sim é esmagar. Esmagar, tá? Pilar, tá bom? Então, deu para entender a diferença? Deu sim. Então, Gilson, só para ficar mais claro. Gilson, eu posso esmagar a erva para fazer extração? Sim, você pode esmagar a erva para fazer extração. Por quê? Porque se eu esmago a erva, eu vou fazer o quê? Eu rompo células. Quanto mais células rompidas em contato com o líquido depois, eu faço uma maceração melhor, quer dizer, eu extraio mais substâncias. Se eu deixar a erva mais grossona, né, pego uma cascona lá enorme, coloco em contato com uma água, ela vai extrair? Vai, mas não vai extrair tanto se você quebrar direitinho. Vocês podem até pegar, por exemplo, aquela canela em pau, né? Quando vocês usam a canela em pau, o que vocês fazem? Vocês não cortam em pedaços menores? Por que vocês estão cortando em pedaços menores? Porque você diz assim, eu quero que tenha mais área em contato com a água, que eu quero que fique mais saborizado. Não é isso que vocês fazem? Então, eu estou fazendo o quê? Eu estou rompendo, né, a erva em pedacinhos menores, né, para conseguir amolecer na fervura, né, e ela vai liberar. Então, eu estou fazendo o quê? Eu posso estar quebrando, posso estar pilando, posso estar cortando, né, para ficar mais exposta às substâncias. Tá, e no caso do abacaxi, então, não precisa esmagar, pode só deixar para fazer o mel. E o abacaxi é assim, o abacaxi, onde que está a bromelina? A bromelina está no talo central, é onde tem mais. E toda vez que você esmagar o abacaxi, sai mais o suco, os ácidos orgânicos dele, não tanto a bromelina. Então, se você quiser, por exemplo, eu quero melhorar muito a minha digestão, você vai lá e esmaga bem o abacaxi. Aí tira aquele sumo e faz a utilização. Você vai ver que vai provocar digestão muito rapidamente. Faz isso depois de um almoço, depois de uma janta, só para você ver como que fica o estômago leve. Porque vai potencializar o efeito da digestão. Só que a bromelina, se você fizer isso, ela vai ficar diluída. E você não vai ter muita bromelina. Então, tem que colocar sempre, a gente prefere sempre, geralmente, o mel, porque o mel captura mais fácil a bromelina. Então, ela está mais no talo central. Então, cortar
e sem esmagar, só retira aquele sumo. Aí ela tirou bastante bromelina, aí fica muito bom para o pulmão, fica muito bom para a gente fazer a utilização para tirar a dor. Deu para entender? Tá, obrigada. Imagina. Pessoal, tem algumas perguntas aqui. O Danilo, né, no caso do guaco, também é sensível ao calor. Sim, a cumarina, né, Danilo? Lembra que a cumarina, ela é uma substância cumarina. A cumarina é o princípio ativo que está lá no guaco, que é broncodilatador, que é calmante, né? Ela é uma substância muito volátil, né? Ela, quando chegar em torno de 40, 45 graus, ela vai embora. Então, a gente tem aí uma temperatura muito baixa. Não é que a gente destrói ela. No caso da bromelina, a gente destrói. Ela é termossensível. Aqui a cumarina é muito volátil. Ela vai embora facilmente, tá? Então, a gente pode deixar até macerar no mel, como você está falando, né? Que a gente consegue mais fácil. A gente pode pilar, assim, a gente pode quinar a erva, né? E deixa em contato com o mel, que a gente consegue aí fazer extração tranquilamente. Eu gosto do guaco, geralmente, colocar direto no álcool, né? Que aí você colhe ele e já coloca no álcool, aí você não perde, né? Você extrai mais facilmente, né? Bom, a Edilene está perguntando assim, 10 ml são 4 gotas de própolis? Edilene, a proporção que a gente coloca são 100 ml, 10 gotas. Então, se você colocou 10 ml, você vai colocar uma gota de própolis, né? A gente não pode colocar demais, né? O própolis é um conservante, tá? Ele ajuda a conservar um pouquinho mais. Danilo, entendido aí da cumarina, então? Perfeito mesmo? Ficou fácil? Ficou, né? Pessoal, mais alguma perguntinha? Querem perguntar? Porque depois a gente vai começar agora, a gente vai começar a falar da maceração, então a gente vai começar a falar das extrações aí, e a gente vai colocando aí. Quem vai perguntando? Eu, aqui. Eu tô com dúvida de quando usa casca e quando usa folha. Tem que sempre ver, assim, a gente tem que sempre ver qual é a plantinha que a gente vai estar utilizando. Então, a gente tem que sempre ter uma apostila, né, para a gente saber, ou um livro, né, que oriente para a gente aonde está o princípio ativo. Então, por isso que um livro bom é aquele livro que tem, assim, um nome científico, um nome popular, parte utilizada da planta, né? Que aí você vai saber qual que é a parte onde está o princípio ativo. Porque se você, às vezes, errar a estrutura que você vai escolher, você acaba perdendo o princípio ativo. Deixa eu só ver se eu consigo mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu trato aqui o livrinho. Só um pouquinho que eu já mostro para vocês, tá? Olha lá. Esse livrinho aqui, ó. É um livro, depois eu vou ler aqui, ó, se vocês quiserem eu vou colocar aí para vocês terem. Plantas medicinais no Brasil, nativas e exóticas, do Henry Lorenzi, tá? Ele é do Instituto Plantarum. Anotem aí, ó, vocês vão ter vários livros, né, que vocês podem comprar, adquirir, por um valor muito mais fácil, né? Instituto Plantarum. Lá vocês vão ter plantas medicinais, nativas e exóticas. Né? É um livro que tem muita... Ó, olha a grossura dele. E olha que coisa legal. Ele, cada página, a gente tem uma foto de planta. Uma foto de boa qualidade. Ó. Tá vendo? Ó, vou abrir aqui. Ó. Então, é um livro ótimo, né? Do Instituto Plantarum. Se vocês quiserem até anotar o telefone do Instituto Plantarum, lá vocês vão comprar com bom desconto os livros, né? Os livros estão com um valor, assim, bem em conta mesmo, né? Instituto Plantarum, deixa eu catar aqui, que eu já cato para vocês o telefone. É 019, que é lá de Nova Odessa, né? 019, perto de Campinas, 34, 66, 61, 60. Então, vou repetir, ó, 019, 3466, 6160. Lá vocês vão ter também um livro de plantas tóxicas, né, que é muito legal. E tem uma de punks, que são aquelas plantas alimentícias não convencionais. Então, são 3 livros muito bons que vocês podem ter lá. E que nem esse livro que eu citei para vocês, ele tem 500 páginas. E é um livro que custa uns R$100, só para imaginar a brincadeira. Às vezes você vai numa loja, você vai comprar por R$200. Lá você compra mais o envio, tá, gente? Eles vão mandar cobrar o correio de vocês, né? Então, é um livro que tem valor mais em conta. E depois tem, então, punks,
tanques, né, que são plantas alimentícias não convencionais. E tem um que são plantas tóxicas. Vocês vão se divertir porque tem muitas plantas, muitos livros lá. Tem plantas ornamentais, tem árvores brasileiras. Vocês vão encontrar, tem livros sobre as palmeiras. Então, tem um monte de plantas exóticas. Vocês vão encontrar plantas e ervas daninhas, né? Então, tem bastante material. E é uma coisa muito legal. E esse livro, né, que eu citei para vocês, ele é um livro que tem, assim, todas as plantas que estão faladas aqui, ele vai dizer para você qual é a parte que se utiliza. Então, tem vários livros que fazem isso, né? Mas esse é um bom livro, né? Então, a gente tem que, às vezes a gente tem que ir atrás de livros mesmo, né? Ou quando a gente tem um conhecimento, né? Depois, com o tempo, quando a gente começa a fixar o conhecimento, a gente consegue dizer qual é a parte que a gente utiliza. Tranquilo? Legal? A pitanga para a diarreia. Também tem que deixar entre 4 a 6 horas, de 2 a 4 horas. Vamos imaginar assim, Ivan, você faz o quê? A pessoa está com uma diarreia desgramada, você pode esmagar, colocar água, fazer um pouco de sumo, né, e vai tomando. E aí deixa mais tempo aí em maceração, né, para ficar extraindo e vai tomando, vai extraindo e vai tomando, tá? E que aí você vai, no início você não tem tanta substância, se você deixar muito, muito rapidamente, né? Mas esmaga bem que aí você consegue fazer a extração. Quanto tempo ideal para cascas e raízes? Então, cascas e raízes são partes duras, né? Então, a gente tem que deixar no mínimo umas 4 a 6 horas, né? A gente tem que deixar mais tempo. Porque se você colocar logo em seguida tomar, você não tem nada, né? Só uma água sujinha e pronto, né? Você não tem muita substância. Mais alguma pergunta? Qual que é o autor do livro, né, que eu citei? É o Henry Lorenzi. Harry Lorenzi. E o Abreu Matos, tá? O Lorenzi é um grande especialista, um grande botânico, né? Mais alguma pergunta? Em relação ao processo de extração aí, a maceração a frio? Não? Eu tenho. Pode perguntar, por favor. Ô, Gilson, o gengibre, por exemplo, né? A melhor forma de usá-lo seria através desse meio de maceração, porque é uma erva muito forte, né? É um rizoma muito forte, né? Sim. Você pode fazer até um suco, por exemplo, né? Você pode liquidificar um pouco e tomar, né? Coar e tomar. Você pode fazer uma maceração, aí você escolhe. Pode fazer chá? Pode fazer chá. Você pode fazer uma tintura? Também pode. Aí depende do que você quer, né? Mas esse método, vamos pensar que esse método é um método fácil de ser feito, né? É fácil e tranquilo, né? Você pode fazer. O gengibre tranquilamente. Você pode até ralar, né? Lembra que uma raiz é um pouco mais dura, né? Mas se você der uma ralada nele, né? Como se fosse ralar cenoura, né? Você vai conseguir extrair facilmente as substâncias do gengibre. Tem pessoas que, inclusive, fazem o quê? Dá uma ralada no gengibre, espreme, né, quando está com a necessidade de usar mais rapidamente, né? Dá uma espremida, coa e toma aquele espremido, com um pouco de água. Certo, perfeito. Obrigada. Ficou fácil, né? Certo. Então, tá bom. Vamos lá. Mais alguma perguntinha? Bom, acho que todo mundo está bem explicado, né? Eu gosto muito de explicar bem as aulas, que aí vocês conseguem acompanhar. Vamos lá, segundo método, né? Então, a gente vai continuar com as extrações aquosas, só que agora quente. Então, a gente vai ter que usar calor. Então, nesse método de extração, a gente tem a infusão, a decocção, a tisana e o extrato aquoso. Aqui é importantíssimo, né? A gente tomar muito cuidado do jeito que a gente vai fazer. Então, geralmente, as partes moles, a gente vai usar a infusão. Tá tudo escrito bonitinho, né? Mas eu vou só dando ênfase para vocês, enquanto vocês estão vendo que tem gente aí anotando, né?
para vocês irem fazer anotações. Então, em infusão, a gente faz extração de partes moles, folhas e flores. Gilson, tem exceção? Tem, depende do jeito que a gente vai fazer essa infusão, tá? A gente tem a decocção, né? Então a decocção são para partes duras, e a gente tem uma que a gente deve evitar, que é a tisana, tá? Muita gente faz tisana. Tisana deve ser evitado de ser feito. Gilson, o que é uma tisana? Nem sei o que é uma tisana. Tem muita gente que vai lá e compra chazinho de saquinho, de caixinha, acha que está abafando, e faz uma tisana. Filho, não comprou uma porcaria e fez uma porcaria. Logo, porcaria com porcaria continua sendo porcaria. Porcaria ao quadrado, né? Porcaria ao quadrado dá zero, né? Você não vai ter efeito medicinal. E como é que faz a tisana? Vamos lá, se tem alguém aqui na aula que faz tisana, você vai lá, pega chazinho de saquinho, né, de caixinha, e você joga em cima da água fervendo. Tem gente que faz isso? Eu sempre vejo o pessoal colocando a água fervendo na xícara, e aí depois vai e coloca a erva fervendo, em cima da água fervendo. Isso é uma tisana, tá? É o pior método que tem de extração. O extrato aquoso é um chá que é muito forte. Então, o extrato aquoso a gente pode fazer em forma de infusão ou decocção. Tem mais erva do que água. Esse extrato aquoso ele vai sempre ser usado para fazer uma lavagem no cabelo, lavar uma ferida, para a gente usar para alguma coisa. Não vai nunca tomar, porque ele é muito forte, tá? Então, vamos lá, vamos conhecer o que é uma infusão. E vocês podem perguntar sobre a infusão, decocção, tisana e extrato aquoso. Alguma pergunta, gente? Oi, Gilson. Boa noite a todos. Ainda você explicou, eu comprei a garrafa térmica, eu estava fazendo errado, então. Eu fiz ao contrário. Fervi, coei e coloquei na garrafa. Aí deixei até no outro dia, porque estava quente na garrafa, fui tomar, horrível. Horrível. Ainda bem que você falou. Porque ele estraga, ele vai fermentar. Sempre a garrafa térmica a gente usa para colocar a erva dentro, despejar água fervendo em cima devagar. Fechou 10, 15 minutos, aí você tira já aquele chá, pode jogar fora a folha lá que você tem, a flor, e vai tomando até em 4 horas. Nunca deixar muito tempo, tá? Lembrem que o café, quando a gente faz a extração do café, em 15 minutos ele altera o gosto. Se a gente faz um suco de laranja, em 15 minutos ele altera o gosto. A gente está o quê? A gente está modificando as moléculas. Tá? A modificação de moléculas pode comprometer o efeito daquele chá. Então, por isso que a gente não vai deixar muito tempo. Tá? Então, sempre a gente vai fazer extração e usar em seguida. No caso do limão, como extrair todas as propriedades? Fala, Sidoca, alguma pergunta? Estava fazendo errado, então vou fazer correto hoje. Depois faz, depois você me conta o sabor se não fica mais agradável. O Ivan está perguntando quais os melhores chás para pedras nos rins, né? Então, Ivan, eu gosto muito de usar quebra-pedra com aça-peixe, tá? São 2 plantas que ajudam muito a eliminar cálculos renais. Desde que a pedra esteja num volume, um tamanho que seja possível ser eliminado. Às vezes a pedra está num tamanho maior do que o canalículo, né, da via urinária, ele não vai sair nunca, tá? Mas se ele tiver a pedra pequena, ele pode sair, tá? Então ele vai ser um relaxante das vias urinárias e a pedra desce com mais facilidade. A Sônia está perguntando, né, no caso do limão, como extrair todas as propriedades do limão? Bom, depende do que você quer do limão. Né? Se você quer só a parte ácida, ou se você quer a vitamina C, por exemplo. O limão você não pode fazer, é melhor fazer um suco do limão, né? Do que você fazer um chá, por exemplo, do limão. Se você aquecer, você perde a vitamina C, né? Que a vitamina C que é importante do limão. Tem os ácidos orgânicos do limão que são importantes? Tem, são digestivos, fazem um monte de benefícios, né? Então é sempre importante, por exemplo, espremer o limão. Espreme o limão numa água lá e toma. A melhor forma de extração que tem, tá? E é muito prático também, né? Em vez de ficar fazendo chá de limão. É possível deixar o chá na geladeira, depois de coado, né? Para conservar mais do que 4 horas? Sim, Danilo, pode ser deixado na geladeira. Só que lembra, se você deixa um suco de laranja na geladeira, ele também altera o gosto. Então, a geladeira ajuda a conservar um pouquinho mais, ajuda. Mas também não vai ser aquela coisa assim, conserva mesmo mais tempo, né? Depende muito de uma erva, de erva para erva, tá?
melhores chás para ovários policísticos e miomas? A Sônia está perguntando. Eu gosto do uxi amarelo com unha de gato, tá? Aqui, gente, unha de gato, escrito sempre unha de gato, com tracinho, para dizer que é a planta, e se usa a Uncaria tomentosa, que é o nome científico dela, tá? Da unha de gato. E se usa a casca dessa planta, não se usa a folha, porque o pessoal vende a folha e sacaneia. Na folha não tem princípio ativo, tem princípio ativo na casca. Se não for a casca, não adianta usar a unha de gato, tá? Então, unha de gato com uxi amarelo. Tudo que é problemas de útero, ovário, endometriose, miomas, né? É um composto que é, assim, fantástico, fenomenal. Eu gosto muito para a parte feminina aí, o uxi amarelo com a unha de gato, tá? Se quiser calma. Quebra-pedra e asa-peixe? Quebra-pedra com assa-peixe, de assar, assa-peixe. Professor. Oi. E para insônia? Insônia bem, nossa senhora, eu passo noites sem dormir. Que chá. Lembra que a gente já deu esse composto nas aulas passadas, tá? Eu gosto muito do mulungu. Mulungu, tília, a gente tem a Melissa officinalis. Tem um óleo essencial que eu gosto muito, que é a lavândula angustifolia, ou officinalis. Tá? Esse óleo essencial pode fazer massagem na coluna, colocar umas 5, 6 gotinhas todas as noites e fazer massagem ao longo da coluna. Vai ver que ajuda bastante. Gilson, no caso do uxi amarelo e da unha de gato, qual que é o mais efetivo? É através de tintura alcoólica ou mesmo nesses processos com água que você fizer? Ale, se você fizer corretamente a extração, não importa muito se é com água ou com álcool. Ou com... Então, assim, fez a extração direitinho, vai funcionar? Vai. Tanto com chá quanto com a tintura. É você que vai escolher. Chá é muito complicado porque eu tenho que fazer chá umas 2, 3 vezes por dia. É isso mesmo. Então, no início, na primeira semana, tudo bem. Na segunda semana, você fala, já estou cansado de fazer. Então, isso mesmo. É por isso que eu estou perguntando. Ali, a tintura, às vezes, a gente tem a facilidade de só abrir o vidrinho, colocar na água e tomar. Essa é a facilidade. Mas o chá funciona tanto quanto a tintura. Às vezes, a gente tem ervas que funcionam mais o chá do que a tintura. Por exemplo, o mulungu que eu falei que é calmante, ele funciona mais como chá do que como tintura. Quem tem insônia aí pode tomar o chá do mulungu. Toma uma xícara ao final da tarde, uma xícara início da noite, uma xícara ao deitar. Vai ver se derruba assim ou não, é elefante. Entendi. E tem muita gente que toma café durante o dia, mesmo que seja de manhã, e é por isso que a pessoa não dorme, tá? Às vezes o mulungu não faz efeito, tá? Tem que tirar o café todo. Quem não dorme não pode tomar café de jeito nenhum. Retira tudo. E mais uma dúvida com relação à gastrite. Tem alguma tintura que possa ser usada ou pelo álcool não? Não, álcool é você tomar em gotinhas diluídas em água, nunca vai fazer mal, dificilmente, tá? E você aí vai tem ter que alguma em ferida pura e mesmo assim vai te ajudar. Então eu gosto da espinheira santa com a guaçatonga, que também a gente passou numa outra aula passada, né? Perfeito. O Danilo está perguntando... desculpa, só mais uma pergunta. As aulas passadas, elas estão gravadas em algum lugar? Porque eu não... Sim, lá no canal Movieco, lá no YouTube. Tá? Depois a Tânia passa direitinho no final da aula para vocês todo o endereço com onde que está o material. Muito obrigada. Tá? Tem as apresentações e tem as aulas também lá. Excelente. Danilo está perguntando sobre o uxi amarelo, unha de gato, erva baleira. Seria um bom composto para esses casos de infecções urinárias? Danilo, vai ajudar, tá? Porque vai fortalecer a imunidade, porque vai ajudar a tirar a dor. Mas cadê a planta para matar a bactéria? Né? Você não tem a planta para matar a bactéria, né? Então a gente teria que ter um bactericida aí, né? Eu gosto muito da uva ursi e parietaria officinalis.
Vai fazer E direto? a gente tem o cranberry também, cranberry. Cranberry comer um pouquinho todos os dias, tá? Mulungu faz decocção, certo? Danilo, o mulungu você pode, ele vem sempre rasurado, fininho, a casca dele, né? Você pode usar a garrafa térmica, pode fazer infusão, tá? Qual seria o ideal para queda de cabelo? A gente pode usar menta pipirita, a gente pode usar o alecrim, são todas ervas muito boas, tá? Mais alguma pergunta, gente? E pessoal, ó, extração, gente, senão a gente não vai dar tempo para a gente trabalhar todo o conteúdo, tá? Eu vou responder para vocês as questões à medida que vierem, mas priorizem na extração, porque senão a gente não vai terminar a aula hoje, tá? Vamos lá. Para emagrecer e melhorar a resistência da insulina, o que seria bom? Né? Um chá também, né? Bom, Sônia, vamos lá. Quando a gente pensa aí em relação à insulina, eu gostaria que você pensasse assim, eu posso melhorar a minha assimilação, eu posso diminuir a assimilação de nutrientes, ajudar a emagrecer. Eu gosto muito do picão preto, tá? Picão preto, né? Que se chama Bidens pilosa, tá? Aqui vai usar o picão preto. Opa, deixa aqui que está em privado. Só um pouquinho que eu já coloco para vocês aí. O picão preto, aqui vai uma dica para vocês, né? Vai sempre usar 1 hora antes das refeições. Que aí ele vai diminuir a absorção de nutrientes. E ele vai ajudar muito nessa coisa da diabetes, tá? Então é importante que seja feito dessa forma. Tem outras ervas, tá? Pensa numa pariparoba, que é muito boa para a parte de pâncreas, né? Então, pariparoba. Mas tem outras ervas também, tá, gente? Deixa eu ver aqui. Qual que é a diferença do extrato e da tintura mãe? O extrato ou tintura é a mesma coisa. É a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Extrato vegetal, ou extrato, ou tintura. É 20%. Tintura mãe que é 10%. Tá? Sempre lembrar. Quando eu vou perguntar, em qualquer local que eu vou comprar, eu quero tintura, que é 20%. Eu tenho o dobro de erva. Tá? Se vai comprar tintura mãe, teria que tomar o dobro de dose. Se tiver a dose recomendada. Se a pessoa te recomendou 15 gotas da tintura mãe, você toma 30, né? Porque a tintura, ela é mais forte do que a tintura mãe. Que geralmente se usa essa tintura mãe para homeopáticos, para a homeopatia. Tá bom? O Ivan tem que sair. Depois assista lá, Ivan, tá? Como deve ser feito com erva fresca? Depende do que você quer fazer, Sandra. Né? Vai fazer um chá? Pode fazer chá de erva fresca. Pode fazer uma infusão da erva fresca. A erva parte mole ou dura? Pode fazer uma infusão de decocção. Depende do que você quer fazer. Tá? Não dá para fazer extração. Se for fazer extração alcoólica, a gente pode fazer extração alcoólica, tá? Com erva fresca. Então, pode ser feito? Pode, tá? Tem jeito lá para fazer tudo, tá bom? Eu já vou mostrar para vocês a extração de erva fresca aqui, tá? Já mostro, só um pouquinho. Esse último extrator é natural ou artificial? Bom, o propileno glicol é um produto que vem da cana. Então, é uma extração que é natural, só que é assim. Tem gente que fala mal, tá? Então, vocês vão encontrar gente falando bem, gente falando mal. Depende do que você vai encontrar lá. A erva baleeira em cápsula, 500 miligramas, faz o mesmo efeito da tintura? Olha, é extrato seco? Se for extrato seco, sim. Tá? Extrato seco ou tintura, funciona. São doses em miligramas ou em gotas, tá? Se for extrato seco, funciona. Claro que funciona. Pode explicar de novo como faz a tintura? Calma que eu vou ensinar. A tintura é um processo bem complicado. Vou ensinar vocês a fazer uma extração herbal hoje. Tá? Não dá para ensinar. A tintura, geralmente eu demoro 2 horas para ensinar, tá? Fazer todo o processo, explicar, fundamentar direitinho, bonitinho, tá? Eu vou ensinar vocês a fazer uma extração de erva fresca daqui a pouco. Só um pouquinho que eu já respondo as questões e a gente já faz, tá? Mais alguma pergunta, gente? Se alguém quiser abrir o microfone, pode abrir e perguntar. A gente já vai fazer a parte prática.
Sou portador de esclerose múltipla, né, o que seria bom para restaurar a veinha de mielina, melhorar um surto. Olha, Sônia, eu não tenho nem dúvida o que você vai usar. Erva baleeira, porque a esclerose múltipla é um processo inflamatório, muito importante. Então, você vai ter que tomar anti-inflamatório. Erva baleeira é uma boa opção. Tomar uso contínuo, tá? Você pode até parar, você toma 2 meses, para uns 15 dias, toma de novo, tá? 10 dias, 15 dias, toma de novo. Depois você pode usar a cúrcuma longa, ou açafrão da terra. Por quê? Né? Também tem curcumina, né? Que é um anti-inflamatório importante. E você vai usar marapuama, né? Marapuama. Porque a marapuama, ela é um tônico nervoso, ela vai fortalecer os nervos, tá? Então, eu usaria essas 3 ervas no teu caso, tá? Aqui é o DAN, né, para reumatismo no pulso, né? Alguma sugestão? Claro, Dan, você pode usar, eu usaria, no teu caso, né, nesse caso do reumatismo, a erva baleeira com a unha de gato. Aí, se você for pensar em tintura, tá? Eu usaria aí também, no local, eu usaria o óleo essencial de copaíba e tomilho, tá? Porque os dois são muito bons para dores em geral, tá? Faz tinturas, né? Para escrever, toma junto, né? Eu usaria cúrcuma separado para após as refeições, erva baleeira entre as refeições e eu não misturaria nenhuma delas, tá? Tomaria em momentos diferentes, tá? Cúrcuma depois da refeição, erva baleeira antes da refeição e pode tomar entre as refeições, tomar marapuama, tá? Depressão, né? Então, vamos lá. Depressão, eu gosto do Ocimum gratíssimo, que é o manjericão cravo. Ocimum sanctum. Sanctum, né, que é o manjericão sagrado. E tem o hipérico perforatum. A gente também falou em algumas aulas passadas, vocês podem ir lá na Movieco, no YouTube, tem aulas lá, tá? Mas dá para usar essas 3 ervas aí, tá? O hipérico tem que tomar cuidado que tem muita interação com medicamentos, tá? Não pode comer queijo, vinho, cerveja e se expor no sol, quando usa o hipérico. Os outros 2 não têm esse problema. Psoríase. Então, a espondilite anquilosante, você vai usar erva baleeira, unha de gato e cúrcuma, tá? Funciona muito bem, tá? E psoríase, vou responder a última questão, depois a gente vai fazer a prática, né? A psoríase a gente vai usar, eu gosto de usar um composto que é barbatimão com calêndula e guaçatonga. Aqui a gente faz lavagens local, pode ser usado em forma de gel, né? Feito com extrato glicólico, esse gel creme, né? Para passar em uso tópico, tá? Tá bom? Pessoal, vamos lá, vamos fazer a prática, certo? Bom, nós vamos fazer então a nossa extração herbal com erva fresca, tá? Vamos lá. Pessoal, eu gostaria... Ula, eu estou te vendo aí, você pode abrir o microfone, por favor. Abre o microfone só você. O pessoal vai prestar... Eu vou tentar fazer bem devagar, eu quero a Ula falando para mim, se vocês estão conseguindo ver direitinho, tá? Eu vou direcionar agora a minha câmera para cá, aqui atrás, que eu tenho já as coisas preparadas. Eu vou tentar falar o mais claro possível, então a Ula vai ficar acompanhando, monitorando, tá? Para a gente não deixar a gravação complicada, tá? Então eu vou falar bem devagar, e aí eu vou mostrando devagar, de forma devagar, como que se faz, tá? Tudo bem? Vamos lá, direcionando a câmera. Ula, tá vendo lá no fundo? Sim, dá para ver tudo. Dá para ver tudo. Vamos lá.
que o Gilson tem aqui? Vou trazer perto da câmera. Eu tenho uma folha, vou tirar uma folha aqui. Eu tenho folhas de erva baleeira. Um pouquinho mais para baixo. Eu tenho folha de erva baleeira. Perfeito. Aí, tá bom. Certo? Então, aqui eu fiz uma colheita da minha baleeira que eu tenho lá na escola. Tá? Tirei as folhas e eu vou fazer uma alcoolatura dessa erva baleeira. Vamos lá. Eu tenho um pote de vidro limpo e lavado, higienizado. Gilson, como é que lava? Bem lavado, tirar todo o sabão, nunca usem aquela esponja maldita em cima da pia. Sempre uma esponja nova, você pode até trocar depois a esponja velha lá. Lava o pote de vidro e dá uma ferventada nele, tá? Para não contaminar ninguém. A tampa dentro, sempre emborrachada, tá? Aí enferrujou, joga fora, tá? Todo mundo, a Ula já faz lá as geleias dela, né? Ela sabe todo o processo de higienização. Então, higienizar direitinho. Eu vou precisar, eu já coloquei aqui um líquido, uma parte, que é o álcool de cereais. Eu vou mostrar para vocês qual que eu uso. É isso mesmo. Olha lá, gente, eu uso o cereal álcool. Esse que tem Ele é vendido lá na Rua do Carmo, precisa ter CNPJ. Na Rua do Carmo, na Silveira Martins, na Tabatinguera. E precisa ter CNPJ. No Mercado da Lapa, o pessoal vende sem. E no Mercado Livre também vendem sem CNPJ. Na Zona Cerealista também vendem, sem CNPJ, tá? Então, assim, cuidado lá na Silveira Martins, Tabatinguera, que às vezes eles vendem sem rótulo. Não acreditem que seja álcool de cereais, tá, gente? Pode ser falsificação e você pode contaminar, infectar alguém, né? É isso que a gente não quer. A gente quer que a pessoa fique bem quando vai utilizar uma tintura, e não que fique mal, tá? Que vai parar no hospital intoxicada, tá bom? Tranquilo? Vamos lá. E eu tenho aqui um galãozinho de água mineral, tá? Então, vamos lá. Gilson, o que você vai fazer? Eu vou pegar esse pote de vidro e vou colocar um terço do vidro de folha. Mais perto da mesinha, Gilson. Vou colocar um terço, tá? Vou colocar aqui em cima, vai, que aí fica mais fácil. Isso. Vai me orientando aí se vocês conseguem ver direitinho. Vou tirar as folhas aqui. Vou colocar no pote. Todas elas limpinhas, bonitinhas. Você não falou que era melhor macerar? Oi? Você não falou que era melhor pilar? Pilar? Não há necessidade. Não precisa, tá. A folha fresca você pode até esmagar se você quiser. Olha lá, gente. Conseguem ver? Deixa eu ver aqui. Tá ó, bem, pouquinho, centralizado. Tá? Eu posso colocar um pouquinho mais, tá? Eu vou sempre ajeitar no fundo, né? Com a minha colher, porque senão as folhas são mais volumosas. Olha lá, no início fica assim, tá vendo? Ó? Ficou cheio. Aí eu vou ajeitar com a colher. Aí eu vejo que ajeita as folhas lá embaixo, ó. Fica lá mais ou menos um terço, tá vendo? Ajeitei, um terço. Tá bom? Tranquilo? Ok. Alguma pergunta aqui? Não, né? Tranquilo. Pessoal, eu tenho meio pote de vidro. Meio litro nesse vidro. Então agora eu vou colocar o quê? Meio litro de álcool. Isso é álcool? Não é álcool e água, tá? Então eu já deixei separado aqui 350 ml de álcool de cereais. 350. E agora eu vou pegar mais 150 de água. Tá bom? Já vou colocar aí para vocês terem aí. Deixa eu colocar no chat já para vocês terem, tá? Deixa eu te colocar aqui. Fazer um pouco de malabarismo. Então, ó, 350 ml de álcool de cereais. E vou colocar 150 ml de água mineral. Eu tenho uma concentração a 70%, tá, gente? De álcool, tá? Então, é como se eu fizesse 1 litro, eu ia colocar 700 ml de álcool e 300 de água. Então, tem um álcool a 70%. Tranquilo?
Entendeu aí, Ula? Sim. Vamos lá, eu já coloquei 350 aqui. Ok. Agora eu vou pegar 150 ml de água. Vou pegar meu galãozinho aqui, de água mineral. Tem um beckerzinho de plástico aqui. E vou pegar sempre na altura do olho, né? Para não errar na quantidade. Pronto. Vou misturar no álcool primeiro, nunca em cima da erva. Olha lá, esbranquiçou. Deu uma reação, esquentou, tá? Sempre diluir aqui. Diluir álcool e água. E depois vai colocar em cima da erva. E agora eu vou colocar na erva. Então, 2/3 de álcool agora, em cima de 1/3 de erva. Professor, isso não seria feito em vidro âmbar? Ou você está fazendo no branco só para as pessoas verem? Você não tem vidro âmbar com boca larga. É verdade. Certo? E aqui, o que eu vou fazer agora? Eu vou deixar fechado. Faltou uma coisa importante, tá? Vou colocar ela para cá. Faltou só pegar aqui. Eu daqui a uma semana não saberia o que está dentro desse pote. Então, vou colocar uma etiqueta, dizendo assim, erva baleeira. Eu vou colocar 70%, que eu já sei que é uma extração a 70%. Pego a etiqueta, posso colocar no vidro, na tampa, eu geralmente coloco no vidro, tá? Ah, esqueci de uma coisa. Eu uso muito a tintura, né? Deixa eu colocar para cá. Eu uso muito a tintura. Então, assim, esse vidro, para mim, ele vai acabar em uma semana. Vocês que começarem, sempre colocar a data. Essa extração tem validade de 2 anos. Mas tem a partir de hoje. Então, a gente coloca a data ali direitinho. Tranquilo? E agora, a última informação, rapidinho, né? Para a gente não complicar as coisas aí. Coloca assim, no caso aqui, a erva baleeira é um anti-inflamatório, tá? Não é isso? Vou colocar para cá. A gente só falta a gente colocar o quê? Colocar a dosagem. Gilson, que dosagem vai tomar? Olha quanta informação. Não é só extração. A gente tem que dominar muita coisa, né? Qual o tempo de uso? Toda erva a gente tem que tomar cuidado. Tem ervas que têm um tempo de uso curto, tem ervas que têm um tempo de uso longo. Então, depende muito de uma erva para outra. Então, sempre tomar muito cuidado, tá, gente? No caso da erva baleeira, a gente pode até usar 2, 3 meses direto. Ela é muito boa como anti-inflamatória, ajuda a cicatrizar o estômago quando tem gastrite. Ela ajuda em dores em geral, fibromialgia. Então, tem um monte de ações. A gente pode usar para cólica menstrual. Ela é fantástica. É uma coisa assim, fora do comum, a erva baleeira, né? Então, a gente pode usar nessa extração que eu fiz aí, tá, gente? Se vocês encherem o pote de vidro, cuidado, tá? Porque essa dosagem não vale, tá bom? Porque eu concentrei muito mais. Então, você vai colocar assim, 1 gota para cada quilo. Vírgula, 3 vezes ao dia. Ponto. No máximo, $40 gotas 3 vezes ao dia. Vamos lá, pesa 10 quilos, 10 gotas 3 vezes ao dia. 10 de manhã, 10 ao meio-dia, 10 à noite. Pesa 20, tem direito no máximo 20 gotas de manhã, ao meio-dia e à noite. Pesa 40 quilos, 40, 40, 40. Pesa 300 quilos, continua sendo dose máxima 40, 40, 40. Certo? Sempre diluído com água, tá, gente? Porque é uma concentração alcoólica muito alta, então a gente vai sempre colocar ali na água, diluído, e vai tomar, tá? Sempre diluir na água, tá bom? Ah, deixar no escuro por quanto tempo de maceração, Valéria? Obrigado pela pergunta, né? A maceração no escuro vai ficar o número cabalístico você pode escolher, tá? Vai ficar no tempo mínimo de 6 dias e no máximo de 25, tá? De 6 a 25 dias. 6
a 25 dias de maceração no escuro. Diz por que 6 dias? Ó, aqui continua clarinho. Não tem nada de coloração. Se eu tirar esse álcool, vai fazer efeito? O álcool vai ser efeito, certo? Vai dar o porre lá, né? Porque está 70%, mas efeito terapêutico não terá. Agora, se eu deixo acima de 6 dias, eu vou ter extração. Eu consigo extrair as substâncias, aí vai fazer efeito. Mas o bagaço, ele vai começar a apodrecer. E eu vou começar a ativar as enzimas que degradam moléculas. Então, o tempo máximo que vai ficar ali dentro do álcool é 25 dias, tá? Depois a gente tem que coar e guardar no pote escuro, num vidro âmbar, né, que a Aura falou. A gente coloca a etiqueta lá dizendo assim, extração de erva baleeira, tá bom? A extração alcoólica, né? Porque aí você sabe o que você extraiu. Porque pode ter extração oleosa, pode ter outras extrações. Então, extração alcoólica de erva baleeira, tá? Que aí você já sabe que pode ser ingerido ou não. Tranquilo, gente? Professor, só uma coisa, para a gente fazer o glicólico, a proporção é a mesma do álcool? Não. Glicólico você vai colocar um tanto de erva, sempre rasurada, bem fininha, cavaquinho, e aí você vai cobrir um pouco mais com o propileno glicol. Então vamos lá, vou explicar de novo. Olha para mim aqui. Aí, não, tudo Olha bem. para mim. Coloquei meio vidro de erva. Tá. Eu vou cobrir, sei lá, 2, 3 dedos acima, com propileno glicol. No independente, tá. Fecha o pote e vai para o sol. Isso sim. Então, não confunda as bolas. Extração oleosa, extração glicólica vai para o sol. Vai no sol, vai na Extração claridade. alcoólica vai para onde? Para o escuro. No escuro, não, isso eu sei. Uma caixa de isopor, uma caixa de papel, um armário no escuro, não pode ficar na claridade, porque senão perde o princípio ativo. Tranquilo? Bom, vamos lá. Mais perguntas? Podem perguntar. Gilson, eu tenho uma pergunta. Que é, na verdade, assim. Eu faço sabonetes artesanais e eu uso óleos com plantas, né? Que é esse tipo de extração oleosa. Se eu fizer a extração oleosa da planta, que é o que eu tenho feito e tenho usado, quando eu faço o processo de saponificação, você saberia me dizer se perde o princípio ativo ou se ele se mantém? Ou provavelmente não, tá? Eu não sou tão especialista assim em processo de saponificação, que aí teria que entrar mais estudos, né? Mas provavelmente você não perde, tá? Porque eu vi já sabões que o pessoal faz, aquele sabão com um processo de saponificação com soda cáustica, de óleo essencial, e fica assim, divino, fica muito bom, fica uma coisa assim, fantástica. Provavelmente não perde o princípio ativo, tá? Provavelmente. Tá, perfeito, obrigada. E assim, Ale, só para você entender, tá? Isso é uma coisa assim, vou te contar agora uma coisa para você pensar. Vou imaginar que você vai fazer uma extração de uma substância amarga, o alcaloide. O alcaloide, ele é alcalino. O tanino é ácido. Então, se você vai colocar, por exemplo, o tanino, talvez o tanino você não consiga conservar. Tem que fazer teste, tá? Um barba-timão, por exemplo, eu quero fazer um sabonete de barba-timão. Isso, esse, por exemplo, é um. No processo de saponificação. Eu não sei para você se vai se manter, tá? Não sei, não saberia te dizer. Porque o tanino é ácido, tá? Quando você só pensa na soda cáustica, você está pensando em alcalino, né? Não é isso? Ah, tá. Então, não sabia que era isso que você estava misturou perguntando. ácido alcalino, você vai destruir, provavelmente, tá? Só para você pensar aí. Aí tem todo método tem algumas coisas que tem que pensar. Como eu não sou tão especialista assim em processo de saponificação, eu não saberia te dizer se um barbatimão para você conserva. Tá bom. Isso se refere aos tânicos, né? Isso, aos taninos, tá? Taninosas, né? Plantas taninosas. Eu faria, por exemplo, a utilização de outras plantas. Por exemplo, eu quero um sabonete que seja
muito bom para as vias, para as partes íntimas femininas, né? Genitais femininos, né? Que tenha lá uma ação bactericida. Eu usaria, por exemplo, um óleo essencial de eucalipto, melaleuca. Melaleuca, né? eu tenho usado melaleuca. Perfeito, tá bom. E aí você pode até usar um pouco de menta pipirita também, que é muito bom, tá? Só não pode colocar demais, porque a menta pipirita, ela é bem cáustica, tá? Tá bom, pode deixar. Obrigada, tá? Vai dar um frescor, mas não pode colocar demais, tá? Porque senão, aí você vai ter que dosar lá, fazer os testes. Perfeito, obrigada. Não é que, Lê, a gente tem muita coisa que a gente tem que pensar, né? Eu, por exemplo, não sou especialista em tudo, né? A gente, por mais que a gente estude a vida inteira, né? Tem algumas coisas, eu, por exemplo, não trabalho com sabonete, né? Eu sei como que isso é feito, né? Porque a Célia e o Paulinho que trabalham comigo, eles sempre fazem, né? Eu sempre estou vendo, né? Mas eu não sou especialista nisso. Então, eu teria que pensar aí, às vezes, as coisas particulares, né? Para ver se a gente consegue manter. Tânia, alguma perguntinha, Tânia? Ficou legal, Tânia? Gostou? Não, maravilha, ficou ótimo. Viu? Tem só uma pergunta aqui. Se pode ser feito... Pessoal, o jeito que eu fiz hoje é para erva fresca, não é para erva seca, porque erva seca é um processo mais complicado, tá? E a gente não ia terminar hoje, tá? Então, assim, não serve para erva seca. Vai ser extrair, você pode até extrair, mas não extrai tanto quanto a gente vai extrair com a erva fresca, tá? Pode ser que você não consiga, não funcione tanto quanto a erva fresca, tá? Então, é um processo que a gente fez para erva fresca, não para erva seca. Pode até fazer para erva seca, mas você não vai ter tanto resultado igual a erva fresca, tá bom? Tânia, conta para o pessoal aonde que eles encontram as aulas passadas. Tânia, por favor. Opa, então vamos lá. O seguinte, para as aulas gravadas, tá? Que foram várias, né? De vários sistemas, sistema imunológico, sistema digestório, sistema nervoso. Essas aulas, e 2 aulas de cada sistema, elas estão no canal do Movieco, canal Movieco no YouTube. Para as apresentações do professor Gilson, estão na biblioteca do Movieco. A biblioteca fica no site www.movieco.org.br. E lá você vai ter tem vários links, você vai no link chamado Projeto Ecologia do Ser. Lá no Projeto Ecologia do Ser tem várias aulas de vários cursos e vivências que a gente dá. E esse do Gilson chama Farmácia Viva. Então, tudo que for Farmácia Viva está ligado às aulas do Gilson. Tá? Todas as apostilas dele estão lá. Tudo bem? Alguma dúvida? Vamos lá, Tânia, eu coloquei aqui. Vamos ver se está tudo certinho. Farmácia Viva, né? Farmácia Viva. Então, vamos lá, eu coloquei para o pessoal aí, ó. Então, no YouTube, canal Movieco, as aulas, né, gravadas, e o site, né, que a gente tem aí o www.movieco.com.org.br, né? Isso, só faltou, professor, que primeiro você entra em biblioteca ecológica. Ah, é? Deixa eu acessar aqui, não vou conseguir, não. Não, mas pode deixar, ó. Então, se entrar no site movieco.com.org.br, né? Você entra aqui, ó, Movieco. Eu subi a minha apresentação, Tânia. Subiu a sua? Eu tô vendo tô vendo o site aqui, ó. Tá vendo aí o site? Deixa eu só fechar aqui. Agora tudo bem. É que no meu computador subiu, né? Tá, então, aí você acessa o site e Biblioteca Ecológica. Aí vem aqui na lateral esquerda, tem vários assuntos, temas. Você vai no tema Projeto Ecologia do Ser, ó, aqui, ó, Projeto Ecologia do Ser, ó. Aqui é a foto do espaço que nós temos, aqui está falando tudo sobre o projeto, e aqui, ó, Farmácia Viva, ó, plantas do sistema digestório, plantas anti-inflamatórias,
elas estão todas aqui. As que faltarem, ó, sistema respiratório, sistema nervoso, aí é só clicar em cima e baixar a apresentação igualzinha ela foi passada pelo professor. Tá certo? Alguma dúvida? Sim, né, pessoal? Então, vocês viram aí, sistema nervoso, por exemplo, tem depressão, tá lá dentro, tá, gente? A gente falou da depressão. Isso, tudo lá. Sistema digestório, anti-inflamatório, né? Não é, né, Tânia? Não é que a gente não quer falar, não é que a gente não quer falar, é que a gente, na verdade, se foca mais no assunto daquele dia, né? Então, a gente desenvolveu bastante coisas, né? Então, se vocês quiserem rever as aulas, estão todas lá no YouTube, no canal Movieco, e vocês têm aqui as apresentações também, se vocês quiserem, tá bom? É isso aí. Acho que ficou bem explicado, Tânia, obrigado. Ficou sim. Então, opa, só um minutinho, deixa eu fechar aqui, professor. Em cima, stop share. Isso. Então tá, pessoal, agradecendo aí, olha, foi super esclarecedora. Acho que essa aula faltava um pouquinho, né? Porque fica todo mundo aí perguntando como que a gente faz para extrair, né? Então, aí já é uma geral, né, sobre todos os processos colocados, e aí a gente pode depois entrar mais nas particularidades de cada um, como fazer uma tintura, enfim, né, em cada processo. Mas é muito boa a aula, professora, agradecemos aí imensamente as suas colocações e todas as suas respostas aí, com o maior carinho para todo mundo, tá? E agradecemos também a todos os participantes do projeto, também os alunos do professor Gilson, que estão aqui conosco. E também, claro, a gente agradece aqui a Prefeitura Municipal de Barueri, através da Secretaria de Saúde, que nos proporciona esse projeto super legal de práticas integrativas e complementares, que visa a promoção da saúde, né? E, assim, numa ação bem arrojada, porque é uma coisa nova aí dentro do SUS, então um projeto com uma ONG e trabalhando questões, né? Questões aí relacionadas também à saúde do planeta e à saúde das pessoas. Gratidão a todos e namastê. Obrigado, Tânia, pela oportunidade, pelo convite. Obrigado a vocês, alunos. A gente vai se vendo por aí, tá bom? Depois eu vou mandar a apresentação para a Tânia. Se vocês quiserem também a apresentação, eu posso mandar também. Então, vocês podem também disponibilizar aí a partir do canal direitinho, bonitinho, tá bom? Obrigadão, gente. A gente vai se vendo por aí. Obrigada, tchau.